Com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e as bênçãos do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos telespectadoras e telespectadores da TV Primer, TV São José, quando aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Eu gosto de estar aqui, não por orgulho, não por vaidade, não por presunção própria, mas para levar a todas e todos mensagem, sempre algo positivo, e às vezes alguma notícia menos boa, como hoje, por exemplo, estou anunciando, comunicando que nesta quinta-feira, no asilo São Joaquim, ali na frente da escola, antiga Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal de Santa Catarina, Universidade. Ali teremos a missa 18h30, missa de sétimo dia, pela esposa, especialmente de nosso irmão na fé, que é comandante, especialmente esposa da Maria José, e o coronel Walter Brasil Conel, que faleceu durante um bom tempo de sofrimento. Eu estarei lá também, como de costume, toda quinta-feira, celebrando a missa das 4h30 da tarde. Então, estaremos celebrando missa às 4h30 por mim e um outro sacerdote, 18h30, Maria José. E, por certo, ela já se encontra feliz na eternidade. Dia 30, celebramos o último dia do ano litúrgico do ano 2024, com a festividade litúrgica em louvor do apóstolo de Jesus Cristo, Santo André, irmão de São Pedro. Ambos foram mártires. São Pedro, como nós sabemos, quando estava sendo crucificado, ele pediu aos algozes para que não fosse pregado na cruz como Cristo Jesus, o normal, que as pessoas eram crucificadas, mas sim de cabeça para baixo. E assim ele foi crucificado e como mártir por amor ao Cristo Jesus. E Santo André também foi martirizado lá no Oriente, onde ele anunciou a mensagem de Cristo Jesus. E eu, então, no dia 30, nesse último dia, eu tive a ocasião de participar na grande e bela Catedral de Blumenau, a missa de ordenação de 16 senhores, homens,
que durante alguns anos se prepararam espiritual e intelectualmente para assumirem essa missão apostólica maravilhosa do diaconato permanente. A missa presidida pelo bispo de Blumenau, que é Dom Rafael Biernacki, com a grande catedral bem lotada, com sacerdotes, diáconos permanentes, religiosas e religiosos, parentes dos diáconos ordenandos, e amigos, e com a catedral bem lotada, essa missa muito bem participada da ordenação de 16 pessoas que irão se doar, se sacrificar na evangelização, levando a palavra de Deus, cumprindo aquilo que Cristo Jesus disse, que está bem claro em Mateus, capítulo 28, versículo 16, onde nós lemos o Cristo Jesus. Então está bem claro aqui, veja, capítulo 28, versículo 16 e seguinte, onde Jesus manda os apóstolos, manda todos os seguidores de Cristo Jesus, ide pelo mundo inteiro, anunciai o que eu vos ensinei, e batizai a todas as pessoas, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Quantas pessoas, ex-alunos meus, me interrogavam, isso já 40, 50 anos atrás, eu como professor, e meu colega, que trabalhamos juntos durante 25 anos na catedral, o reverendíssimo padre Pedro Aludino Martendal, nós dois professores, e sempre trabalhando juntos, e já fez um ano que ele deixou nosso convívio, partiu desta vida para a eternidade, e nós então recebíamos a cada passo essa interrogação: Padre, quando é que vai ser o fim do mundo? Ninguém o sabe. Aqui Cristo Jesus, por exemplo, diz: anunciai a minha boa nova. Qual é a boa nova? A mensagem de Cristo Jesus, que é uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? Amar a Deus, nosso Pai e Criador, e amar a todos os nossos semelhantes, a todas as pessoas. E diz aqui bem claramente: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, todas as pessoas vão passando por este mundo. Quantos de nós temos os nossos bisavós, avós, e muitos, os telespectadoras e telespectadores, já temos pais na eternidade, felizes sem dúvida nenhuma, porque passaram por esta vida, seguindo os mandamentos de Deus e a mensagem de Cristo Jesus. Meus pais, por exemplo,
José Augusto Keller, que é lá de Guabiruba, Brusque, e Paulina Regina Queires Weber, nasceu aqui em São Pedro de Alcântara. Ambos já partiram desta vida para outra, e diversos irmãos meus, que igualmente esperemos que já estejam felizes na eternidade. É o Cristo Jesus quem disse que todas as pessoas que passarem por esta vida fazendo bem, então receberão a recompensa na eternidade. Então, como estávamos falando, dia 30, foram então ordenados diáconos. Alguns às vezes perguntam, mas qual é a função, o trabalho apostólico de um diácono permanente? É realizar tudo aquilo que o sacerdote realiza, menos a unção dos enfermos, menos administrar o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, e menos a celebração da Santa Missa. Podem, por exemplo, visitar os doentes, dar a bênção da saúde em favor das pessoas enfermas. Podem preparar as pessoas para receber o sacramento do perdão, para receber o perdão das faltas, dos pecados. Está bem claro em São João, capítulo 16, onde Cristo Jesus diz: recebei o Espírito Santo aos que perdoardes os pecados serão perdoados. Aos que os retiverdes, serão retidos. Veja, já encontrei aqui São João capítulo 20. Aqui. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre os apóstolos, dizendo-lhes, é exatamente capítulo 20, versículos 22. Receberei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ou seja, aos que não perdoardes, serão retidos. De modo geral, podemos dizer que 99%, um pouco mais, um pouco menos, de modo geral, as pessoas que vêm para ter um diálogo com o sacerdote, para se confessar, para receber o perdão dos pecados, ali estão dispostos completamente para receberem o perdão. Mas existem alguns casos em que os sacerdotes não podem dar absolvição em nome de Cristo Jesus. Quando? Pode perguntar a alguém. Se alguém vem e diz, olha, meus pecados são os seguintes. Agora, padre, eu tenho um pecado que eu não cedo. Mas qual é esse pecado? Eu tenho ódio de um cunhado meu, do irmão meu,
de um vizinho meu, um verdadeiro ódio, e se eu puder, continuarei sempre prejudicá-lo, fazer mal para ele. E o sacerdote, então, faz ver a ele que Jesus Cristo, veja só, se você, por exemplo, abrir agora a Bíblia Sagrada, São João, capítulo 15, versículo 17, você poderá abrir a Bíblia como eu estou abrindo, e no capítulo 15, versículo 17. Eu vou ler aqui para você, como já li tantas vezes. E quem é que diz isso? É Cristo Jesus, antes de retornar ao Pai Eterno, ele disse o seguinte: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, que vos ameis. Então, essa pessoa que ali, sozinho, ante o sacerdote, ante Deus, se a pessoa não perdoa, o sacerdote não pode dar absolvição. Não pode dizer, olha, eu te absolvo de todos os teus pecados. Por quê? Porque o sacerdote estaria incorrendo num pecado chamado sacrilégio. Então, o sacerdote estaria fazendo um grande pecado. Então, o sacerdote, o que faz? Algumas vezes já aconteceu comigo, onde eu, então, falo para as pessoas, veja, Jesus pede que se perdoe. Eu sei, Padre, mas eu não perdoo de modo algum, e até o final da minha vida. Aí o Padre, então, novamente exorta, não perdoo. Então o Padre é obrigado a dizer, olha, infelizmente eu não posso agora lhe dar em nome de Cristo a absolvição de seus pecados. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou rezar doravante por você, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que você daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a meio ano, daqui a um ano, venha ou vá com outro sacerdote fazer a sua confissão e, sem dúvida nenhuma, você vai sentir a graça de Deus e vai sentir a importância do perdão dos pecados, e o sacerdote para o qual você se aproximou, e dizendo, eu estou muito arrependido, já perdoei esse meu cunhado, esse meu parente, e estou aqui para pedir o perdão dos pecados. Então, veja só. Então, nesse caso, o sacerdote, então, dará a absolvição. Então, os diáconos fazem um trabalho maravilhoso, cada um na sua comunidade, cada um na sua paróquia, ou mesmo em outras paróquias para onde forem convidados, e ali então exercerão o apostolado, mas unicamente então são 3 sacramentos que eles em si diretamente não podem administrar,
que é o sacramento da unção dos enfermos, e, igualmente, o perdão dos pecados e a Santa Missa. Podem sim fazer a celebração da palavra de Deus, mas não poderão fazer ali a consagração do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo Jesus. Veja aquilo que Cristo Jesus diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em minha lembrança, em minha memória. E você pode, em qualquer parte do mundo, hoje em dia pela TV, ou mesmo você viajando para qualquer parte do mundo, poderá, ou talvez já percebeu, que a consagração na Santa Missa é sempre a mesma. Você sabia que a Santa Missa é celebrada em mais ou menos umas 600.000 línguas e dialetos os mais diferentes. Faz, acho, meio ano que eu escutei que só no Brasil a missa é rezada no meio dos índios. E todos os índios têm um sacerdote ou outro que ali vai evangelizando, e também com professoras e com professores, e que a missa é rezada em mais ou menos 253 línguas, dialetos os mais diversos nas comunidades de índios, portanto, 253 línguas, dialetos diferentes. E no Brasil e no mundo, são mais ou menos uns 500.000 sacerdotes, e cada sacerdote celebrando na sua língua e celebrando então a Santa Missa no seu idioma, e para o bem e para a santificação de todos e cada um de nós. E olha, dia 1º, ou seja, domingo passado, nós iniciamos o primeiro domingo do Advento. Essa palavra Advento vem do latim do verbo advenire. Advenire quer dizer chegar, vir. É um tempo maravilhoso de preparação da nossa mente, do nosso coração, para a vida do Salvador, Cristo Jesus, que nasceu na simplicidade, na humildade, que deixou o Pai Eterno, tornando-se em tudo igual a nós, como criança, em tudo, menos no pecado, em tudo semelhante a nós. E aqui então veio trazer essa mensagem maravilhosa. E qual é esta mensagem? O amai-vos uns aos outros. Aquilo que Deus disse claramente. E quem seguir e obedecer os meus mandamentos, eu os abençoarei, eu os conservarei. E eu, pela experiência de sacerdote, eu tenho percebido como Deus é maravilhoso. As pessoas que realmente
segue os mandamentos de Deus, que em síntese é amar a Deus sobre tudo e aos semelhantes como a nós mesmos. E as pessoas que assim procedem, Deus tem abençoado. Quantas pessoas idosas que eu visitei nos hospitais ou nos seus lares e se sentem muito felizes por terem passado a sua vida à semelhança de Cristo Jesus, fazendo o bem. Então, que cada um de nós procuremos sempre seguir como os santos seguiram. Hoje, por exemplo, a Igreja Católica está nos convidando para celebrar a festividade litúrgica de São Francisco Xavier, um grande missionário. E também São Sofonias, Santa Birina, Santa Bárbara, que foi martirizada pelo próprio pai, que o pai não queria que ela participasse da Santa Missa, e porque o pai odiava Cristo Jesus, e ela sempre a Santa Missa, até que o pai a trucidou, a matou, infelizmente. E também celebramos hoje São Bernardo de Parma e São Girano e Cristiano, e ainda Santo Antão. Hoje também é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Que procuremos todos nós sempre vivermos no bem, e os nossos telespectadores, Nairton Guedes, Luiz Fernandes Curcio, Ricardo de Andrade Tuluá de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brin, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Renilda Maia, Ivone Eurique Zaguiar, Osli Ben e Sônia. Saúde, paz, alegria, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa prece em favor de todas as pessoas que estão nesse momento em sintonia conosco, bem como também pelas pessoas enfermas, a bênção de Deus sobre todos os doentes e a bênção também da água. Em seguida iremos tomar com muita fé e devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h da tarde.